Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $47 mil. Bitcoin que rompe o triângulo para baixo. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização de longo e de curto prazo, te mostrando se podemos esperar mais quedas significativas. Quem sabe não temos mais um apocalipse e com ele grandes oportunidades de compra, não só no Bitcoin, mas também bons trades nas principais altcoins. Hoje nós vamos analisar no longo prazo 10 altcoins: ADA, AXS, BNB, EGLD, Ethereum, Litecoin, Mana, Sandy, Gala e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui do 4 horas, já falando do rompimento do nosso triângulo, tá bom? Foi um rompimento aqui bem feio. A gente vai discutir um pouco sobre ele, né? Mostrando não só até onde pode ir essa queda, mas o que a gente precisa fazer agora para retomar a alta, né? Tem pontos de resistência bem claros. Além disso, vamos atualizar os indicadores de sentimento, mostrando para vocês o que está acontecendo aqui, onde tivemos oportunidades de acumulação e de distribuição também, né? Vamos discutir um pouquinho sobre a nossa estratégia aqui. Vamos lá. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que eu estou utilizando o meu Instagram pessoal para compartilhar informações também do criptomercado. Em especial, hoje, eu postei um vídeo falando um pouco sobre as altcoins, né? A gente vê muita gente falando de altcoins promissoras e tal. Eu acho que esse é um tema bem perigoso, tá? Então, antes de ver esse vídeo de altcoin aqui de longo prazo, vem aqui no meu Instagram e dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu compartilho um pouco sobre o que para mim seria uma estratégia viável para você investir nesse tipo de altcoin, tá bom? Então, toma cuidado e veja que outro ponto muito importante que eu quero falar com vocês é que tem um golpista criando perfis se passando por mim, tá? Ele imita tudo aqui, mas vocês sabem, eu não ofereço nada no direct, tá? Então o cara tá falando de rendimento, tá prometendo dinheiro. Galera, eu não ofereço nada no direct, tá bom? Então toma cuidado com os golpes, não caia nesse tipo de golpe aí, beleza? Vamos lá. Investidores, lembrando que eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui o meu Instagram, tá? O resto é fake. Tem o meu, da Investidor Moderno, o resto é fake, tranquilo? Mas vamos lá. Investidores, quero começar aqui então falando com vocês um pouquinho sobre o rompimento do nosso triângulo. Depois a gente vem aqui e analisa as altas nesta ordem aqui do lado. Primeira coisa, a gente rompeu e apareceu um voluminho aqui, tá bom? Não é um volume estrondoso, como por exemplo a gente teve lá no Apocalipse, mas é um volume sim feio e é um volume que medita que esse rompimento pode ser respeitado, tá bom? Então a situação pro Bitcoin, que já era bem ruim no vídeo de mais cedo, só piorou, tá? Inclusive a gente já até retestou essa nossa linha de tendência que foi rompida aqui e não conseguimos ir muito longe, né? Nesse momento aqui, olhando no 4 horas, eu acredito que a gente precisa rapidamente demonstrar força e conseguir romper para cima essa região aqui, pelo menos os 49.500, tá bom? Para mim, toda essa região aqui é uma zona de potencial distribuição e é uma zona que não vai ser fácil o Bitcoin ultrapassar. Se ele romper essa linha de tendência, ele estaria passando do ponto de controle, passando da nossa média aqui que vai descer nas próximas horas, passando também de zonas significativas de volume que foram deixadas aí durante o dia, tá? Então, antes desse rompimento aqui dos 49.500, galera, melhor ligar a TV e ver um Discovery, porque se você se expor demais no mercado, você pode acabar tendo uma situação não muito confortável, tá? A gente está numa tendência de baixa e a tendência é nossa amiga. É claro que à medida que a gente vai caindo, liquidando muitas pessoas em medo, extremo medo, a gente sim vai pensar em acumulações, porque a gente tem uma estratégia de longo prazo, tá? Mas essa estratégia de longo prazo nesse momento e as acumulações que a gente pode fazer agora, tem que ser acumulações tímidas na minha visão. A gente não pode se expor demais no mercado, em especial porque a gente não está dependendo só do Bitcoin. Parte dessa queda pode ser explicada pelo S&P 500, que caiu aqui hoje 0,91%, né? Ele puxou todos os mercados globais e o Bitcoin não foi diferente, beleza? Então toma cuidado com isso aí. Lembrem-se da incerteza que o mundo tá hoje,
Beleza? Olhando aqui no 15 minutos, a gente pode ver que basicamente o Bitcoin está formando um padrão aqui, né? Isso aqui, infelizmente, é um padrão da continuação da baixa, tá? O rompimento desse padrão pode gerar pra gente aqui mais uma pernada, pra gente ir testar esse fundo e, quem sabe, ir além, tá bom? Eu acho que a gente pode ter compras boas próximo ali da região que a gente deixou o fundo, mas para isso a gente vai ter que ir liquidando muita gente, tá? Eu não penso muito, vou comprar nos 44 ou 43. Eu compro quando as pessoas estão perdendo dinheiro, você sabe. Quando as pessoas estão sendo liquidadas, estão vendendo no fundo. Então eu acho muito melhor assim, porque eu não crio nenhum viés na minha cabeça no sentido, o Bitcoin vai nos 42 e vai parar ali, ou o Bitcoin vai nos 40. Não. Eu não sei onde que ele vai, então o que eu preciso fazer é ter uma estratégia para ir me expondo ao longo do tempo, de acordo com os indicadores, com os parâmetros que eu determinei, né? A gente vê muita gente falando, vai parar em tal lugar, ou vai parar naquele lugar, dali não passa. Galera, isso não existe, não existe. Uma coisa que não existe no mercado é certeza, tá bom? O que a gente tem é a incerteza. E é justamente essa incerteza que gera as oportunidades que a gente tem, não só como trading, mas as oportunidades que a gente tem em cima de outras pessoas que não sabem lidar com essa incerteza. Pessoas que não colocam stop, traders, né, que não colocam stop, pessoas que não entendem uma exposição responsável ao longo do tempo no mercado. Esses caras não sabem lidar com a incerteza e eles transferem o capital não só para a gente, mas para as instituições, né? A gente trabalha igual às instituições. Então, lembre-se, o mercado é incerteza. E quanto menos certeza você tiver, 100% de certeza, mais fácil vai ser a sua vida. Por quê? Porque você não vai ficar decepcionado com qualquer movimento do Bitcoin ou da sua altcoin, tá bom? Você precisa abraçar essa incerteza. É isso que todo trader faz e é por isso que traders consistentes conseguem ganhar dinheiro no mercado. Nenhum trader bom vai te falar, vai acontecer isso, eu tenho certeza. Se você ainda pensa assim, cara, você tem que rever um pouco o seu lado de trader aí, porque realmente você vai apanhar muito no mercado enquanto você tiver certeza das coisas assim. Trader não tem certeza e é isso que gera a oportunidade, beleza? Vamos lá. Então, basicamente aqui, né, a gente está numa situação bem ruim. Eu vou nos 5 minutos para a gente ver essa zona de suporte que a gente tem aqui. Inclusive, estamos tentando perder agora, bicho. Nossa. A gente já está tentando perder aqui. Eu acredito que fechar candles abaixo dos 46 mil dólares seria muito ruim para o preço. Vocês podem ver que a gente não tem tanto suporte assim mais. Realmente tem mais resistência acima ali naquela região dos 47 mil dólares, inclusive eu já acho que é a região de distribuição aqui a partir dos 47, tá bom? E eu acho que a gente teve sim oportunidades para comprar e distribuir hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora, quando a gente for falar da análise de sentimento, tá bom? Na análise de sentimento, a gente tem alguns pontos, né? Onde você acha que era o melhor momento para comprar? Era no fundo, obviamente, né? Normalmente é justamente onde as pessoas estão perdendo mais dinheiro, sendo mais liquidadas e mais vendendo no fundo que você quer comprar. Se você consegue comprar bem aqui, você fica tranquilo para distribuir, para vender quando? Quando o contrário acontece, quando mais pessoas começam a comprar. Depois, aqui numa tendência de baixa, a gente tem basicamente aqui, 100 milhões de dólares de delta na compra, com a instituição tentando distribuir. O que você faz aqui? Você sai correndo, né? É claro que a gente não compra tudo aqui e vende aqui. A gente não tem bola de cristal. Então, o que a gente faz? A gente acumula e distribui usando esses indicadores, né? Tanto é que hoje, mais cedo, a gente conseguiu acumular nessas quedinhas aqui também, um volumão aqui, principalmente quando a gente foi ali nessa região dos 46.500 e já vende aqui quase nos 48. Por quê? Porque a gente já começa a liquidar para o outro lado e mais pessoas começam a comprar, tá bom? Quando a gente está trabalhando esse curto prazo, a gente precisa entender que essa nossa estratégia também vai ditar para a gente vendas. Se você está comprando Bitcoin agora pensando num prazo maior, tudo bem, tá? Você pode fazer isso, obviamente. Mas se você fizer esses scalps acumulando e distribuindo, você pode ter certeza que seus resultados vão ser melhores, tá bom? E toma cuidado também para você não estar fazendo acumulações de longo prazo olhando tempos gráficos de 5 minutos, tá? Eu acho que se você fizer isso, você não vai conseguir ter bons resultados. A gente faz essas acumulações porque a gente também está trabalhando em vendas nesse curto prazo. Se você quer fazer uma análise de longo prazo, não tem nada errado. Mas você precisa usar o tempo gráfico que você quer, que você tem as probabilidades a seu favor para fazer esse tipo de exposição, né? Você não vai trabalhar compras de meses olhando o gráfico de 5 minutos, senão você vai pirar. Então toma cuidado com isso aí também, beleza?
Os nossos indicadores não estão legais, tá bom? A gente pode ver muito claramente aqui que o nosso long short ratio continua num patamar elevado, 2,47, tá? Inclusive com muitas pessoas entrando em long nessa nossa região ali, ó, dos 47. Talvez por isso a gente está tendo dificuldade para passar, porque essa turma aqui que comprou a mercado e entrou em long, eles ainda estão presos aqui, parece, tá bom? Então, basicamente, eu acho que acima dos 47 é zona de distribuição, principalmente se a gente tiver mais pessoas comprando e mais pessoas sendo liquidadas aqui. Tranquilo? Se a gente romper para cima da região dos 49.500 dólares, a gente discute, tá bom? Se os indicadores de sentimento melhorarem, a gente pode ter longas, mas por enquanto a ideia é acumular nesses fundinhos e ir vendendo, porque a maior probabilidade aqui não é a gente romper para cima, tá? É a gente sem encontrar resistência aqui e é melhor eu colocar dinheiro no bolso, saindo um pouco dessa incerteza que a gente está, do que eu ficar simplesmente torcendo aqui, virar um torcedor do mercado para o Bitcoin romper os 49.500. Se romper, ótimo. Se romper, a gente vai apostar na tendência de alta, provavelmente. Isso aí a gente vai esperar acontecer. A gente não vai torcer antes, entendeu? Quando você não tem certeza, você simplesmente reage ao que o mercado está fazendo. E se você reage ao que o mercado está fazendo, você nunca vai ficar decepcionado com ele. Estou vendo muitas pessoas decepcionadas com o Bitcoin, com as altcoins. Galera, não é assim que a gente tem que ver o mercado, né? Se você está decepcionado, se você está muito preocupado, talvez você tenha pecado um pouco na sua estratégia de exposição, né? Você não pode ficar sem dormir à noite. E é claro que aquele friozinho na barriga é bom até pra gente colocar a pele em risco, né? E pra gente entender que, pô, o nosso dinheiro tá ali, né? Mas se você tá muito preocupado, você não tá conseguindo dormir, pensa, reveja a sua estratégia de longo prazo, vê o que eu fiz de errado, como que eu posso fazer para gerenciar isso melhor a partir de agora, tá bom? Não tem desculpa para não gerenciar o risco e gerenciar o seu capital. Lembra, o que tá ruim agora pode piorar muito antes de melhorar, né? Então toma cuidado com as exposições de longo prazo, tranquilo? Vamos lá! Vamos continuar aqui agora falando um pouco da nossa dominância, tá bom? Porque a gente vem falando com vocês há um tempo da dominância, né? E por que pra gente não é o momento de se expor tanto em altcoins? Basicamente, né, porque a nossa dominância está muito baixa. A gente está aqui abaixo dos 42% ainda. É um patamar historicamente baixo, tá bom? Essa dominância aqui gera na gente as famosas bolinhas do mercado, que é as bolhas especulativas que a gente está tendo em Gamecoin, que a gente está tendo em metaverso agora. E quando a gente está assim, normalmente eu saio fora de qualquer exposição que eu tenho nas altcoins. Na verdade, o que a gente faz muito é short, né? Porque não faz sentido para mim muitas coisas que acontecem no mercado. E apesar de eu entender que sim, muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso e podem continuar ganhando se essa bolha continuar, eu também entendo que, para mim, para o meu investimento, para o capital que eu tenho hoje, eu não posso me dar ao risco de arriscar muito meu capital numa bolha especulativa, que é a minha opinião, tá bom? Então, eu não posso fazer isso, eu prefiro trabalhar o dia a dia e ir crescendo meu capital aos poucos, né? Consistentemente. Você nunca vai me ver aqui falando, compra 20% em tal altcoin. Não, a gente sempre isola o nosso capital e a única exposição de longo prazo que eu faço realmente é no Bitcoin, tá bom? Ethereum, por exemplo, é uma moeda que eu gosto de fazer position trades, mas nas altcoins, assim, eu prefiro realmente fazer o trade, né? Porque quando eu faço um trade, eu sempre determino um stop e eu sei exatamente, se pegar o meu stop, se o mercado não fizer o que eu estou esperando, né, quanto que eu vou perder. Então, a gente estava até discutindo sobre isso no live trading, né? É impressionante como as pessoas, elas tendem a esquecer dos riscos quando o longo prazo é acionado, né? Então, se você compra o Bitcoin e não faz um gerenciamento de risco, você precisa entender que ele pode não voltar para te salvar e você ter um lucro. Então tem um risco muito elevado nisso. Então o risco de você comprar o Bitcoin para o longo prazo é muito maior, por exemplo, do risco de um trader que está delimitando o máximo que ele pode perder ali. Bom, porque, querendo ou não, qualquer altcoin que você comprar, você pode perder todo o seu capital naquela altcoin. Quando você é um trader e está fazendo corretamente, não. Você delimita ali o máximo que você vai perder. Então toma cuidado quando gritam longo prazo, porque se você não gerenciar o seu risco no longo prazo, provavelmente antes do Bitcoin voltar e a gente ir para os 100 mil dólares, né? Um dia eu acredito que vai acontecer, você provavelmente vai estar vendendo lá embaixo. Por quê? Porque você não vai ter gerido bem as suas exposições e a partir disso aí, quando você precisar do dinheiro, você vai vender, né? Coisa que muita gente faz compra determinada criptomoeda em um valor, fica meses, semanas com ela presa, né? Porque o preço vai abaixo. Quando volta
Dá um lucrinho no 0 a 0, a pessoa sai do trade, né? Depois a criptomoeda sobe 200%. Esse é um dos piores erros, tá bom? A gente não pode ancorar o preço que a gente comprou determinada criptomoeda na nossa tomada de decisão. Então, o mercado não tá nem aí se você comprou o Bitcoin a 64, a 60 ou a 45 mil dólares, tá bom? O mercado, ele tá aí para dinâmica e o que a gente vê, ele tá aí para os grandes, né? Os grandes movimentos, o que a maioria do mercado está fazendo, o que você fez, cara. Ele não tá aí. Então, se você continuar ancorando as suas tomadas de decisão no preço que você compra e você vende e sair no 0 a 0 sempre, eu te garanto, você não vai durar aqui nesse mercado, tá bom? Todo trade que você faz, todo investimento que você faz, você precisa entender o seu potencial de alta, mas também os riscos inerentes se não der certo, se isso começar a cair, beleza? Então as pessoas elas tendem a fechar os olhos e gritar longo prazo como se esse risco não existisse, e existe muito, tá bom? Se você se expor demais, você não vai viver para ver esse longo prazo. Tranquilo? Lembre-se, o mais importante no mercado é a sobrevivência. Vamos lá. Então, basicamente aqui, né, essa dominância aqui, quando estava lá em 40%, o risco era gigantesco, a gente falou muito sobre isso na semana passada, agora aqui em 42%. O risco, obviamente, deu uma arrefecida, mas ainda tá grande, né? E comprar o Bitcoin quando tá aqui, galera, para mim é doideira, né? Quando que a gente vai começar a pensar em exposição mais no altcoin? Quando estiver aqui, né? E pro longuíssimo prazo, na minha visão, só quando subir bem mais. Só que outro dia a gente conversa sobre isso. Beleza? Legal, galera. Vamos começar a falar agora aqui sobre as altcoins, tá? E para isso eu vou olhar no diário, porque eu vou estar interessado aqui em ver onde a gente tem suportes importantes, tá? E onde a gente pode ter potenciais trades nessas altcoins, tá? Beleza. ADA Cardano claramente assumiu uma tendência de baixa aqui, né? E é muito importante que a gente segure esse ponto de controle agora, nos 1,20 até essa região aqui abaixo de $1. Se a ADA começar a fechar abaixo de $1, galera, a gente pode ter problemas, a gente pode ter uma continuação dessa tendência de baixa, tá bom? Então, se você, por exemplo, quer fazer um trade na ADA aqui, você poderia pensar em acumular aqui, se começar a fechar aqui embaixo, você sai correndo, né? Ou então, se você, não, eu quero comprar ADA, eu estudei, eu sou fundamentalista, eu estudei ADA no longo prazo. Você poderia fazer, não se expor tanto aqui agora, porque se a gente perder $1, a gente pode ter quedas muito mais feias e você vai precisar fazer um preço médio bem melhor, beleza? Mas eu vejo que a gente está num suporte importante no diário, tá bom? E é uma região, assim, de clara demanda. Mas sempre, né? O mais conservador é você esperar no mínimo uma reversão de tendência aqui em algum tempo gráfico. Agora estão todos apontando para baixo. Então, quer fazer uma compra mais segura? Nenhuma compra vai ser segura agora, porque está tudo em tendência de baixa. O ideal seria você ver esperando esses pivôzinhos aqui no 4 horas, né? Na ADA, por exemplo, seria só acima de 1,40 mais ou menos. Né? Então, estamos numa zona de acumulação no diário, na minha visão, mas eu não vou chegar aqui e dar all-in na ADA, né? Vocês sabem das minhas estratégias. Eu prefiro esperar a tendência aqui mudar. Quando ela mudar, a gente vai fazer longs na área. Tranquilo? AXS. Vamos lá. A XS é uma que está chegando num suporte também. Não é um suporte tão forte igual o da ADA, mas é uma zona de suporte aqui na região dos 80. Né? A gente continua numa tendência de alta no semanal aqui. Temos uma corrigidinha aqui, né, natural do mercado aí de quase 50%. E nesse momento eu ficaria de olho aqui, ó, a partir dos $85, como uma potencial região de acumulação, tá? Não vejo, assim, grandes oportunidades, não tem tanto VPVR assim, mas pode ser um ponto onde a gente, já tem aqui um alerta para a gente pensar num swing trade, tá bom? Por quê? O que acontece? A gente sempre vai deixar esses alertas, essas zonas de suporte no diário, porque quando eles batem, a gente olha as liquidações. Se está liquidando muito ali no 4 horas, provavelmente a gente tem um trade. A gente espera um fundinho ali nos 5 minutos, ou numa hora, dependendo aí de como está a situação, né? E faz um trade com stop bem definido e tal. Então, alguns alertas vocês vão ver aqui são zonas de potencial acumulação no diário. Mas de nada serve para mim só chegar e colocar uma ordem para comprar ali. Não, eu tenho que ver como que está a análise de sentimento quando chega nesse ponto, tá bom? Eu acho isso muito importante, porque, vocês sabem, se o Bitcoin, por exemplo, começar a cair aqui e perder os $40 mil, esses suportes das criptomoedas não vão segurar, né? A probabilidade é baixíssima. Então toma cuidado com isso, não vai achando que é só comprar que vai voltar a subir, não. Você precisa ter um gerenciamento de risco ligado a essas compras e esse meu gerenciamento de risco claramente aborda o que está acontecendo naquele momento. Se chega lá com muita gente entrando em long, sem liquidar muitas pessoas perdendo dinheiro, eu não vou entrar, claramente.
BNB. Vamos lá. BNB é uma das melhores, tá bom? BNB é uma das melhores, apesar de ainda estar... apesar de não estar bonita, né? É triste falar isso, mas é a vida, né? Tá tudo muito feio aqui no mercado. Claramente a gente tem um suporte aqui abaixo dos $500, tá? É uma região onde eu vou estar de olho aqui para potenciais acumulações. É uma zona de antigos topos aqui, significativa. É uma zona onde a gente tem um VPVR interessante. Então talvez a gente tenha uma comprinha aqui, ó, para a BNB consolidar num padrão de continuação da alta que a gente está formando aqui, tá? Por isso que ela é uma das melhores. Então, atenção aí abaixo dos $500 na minha visão. EGLD. Vamos lá. EGLD, né, é aquela que a gente discutiu muito com vocês pela análise de sentimento, né? A gente via a EGLD aí com long short ratio próximo a 1 lá no topo. Aí as pessoas começam a entrar em long. Ela já caiu aqui 57%. É triste, né? Mas é o que acontece no mercado. As pessoas acabam comprando desesperadas sem muito conhecimento. O preço vai contra elas. E por mais incrível que pareça, cada vez que o preço cai mais e mais pessoas vão entrando em long. Por quê? Porque eles ficam tentando adivinhar o fundo, tá bom? Sem uma estratégia para isso, você não vai conseguir. Pode conseguir uma, duas vezes, mas o que importa para o trader não é um acerto ou um erro. O que importa para a gente é uma consistência ao longo do tempo, tá bom? A gente precisa entender que você acertar ou errar um trade, qualquer um pode fazer isso, tá bom? O que a maioria não consegue é ter uma média consistente em 100 trades, tá bom? Não me mostra o que você fez em um trade, me mostra o que você fez nos 100 últimos trades que você fez, tá? Aí você começa a ter uma amostragem interessante. A EGLD, basicamente, ela está aqui numa zona de suporte. Tá? É uma zona de suporte, mas a gente precisa entender também, né? Como todas as moedas subiu muito, se a gente perder essa zona de suporte aqui até esse fundo dos $200 ali, a gente pode ter quedas mais fortes até esse 160 aqui, que é uma zona de suporte aqui de antigos topos, ou quem sabe até abaixo dos $100, tá? O nosso ponto de controle só está lá embaixo. Então toma cuidado aí com a EGLD, mas está numa zona de suporte aqui no diário, como vocês podem ver. Vamos lá, Ethereum. Ethereum também é uma das melhores, tá? Ethereum é uma das melhores, a gente está em tendência de alta aqui na minha visão. A gente basicamente está formando um padrão de continuação. Eu olharia aqui no Ethereum mais nessa região, ó, desses fundos aqui abaixo dos 3.400, com um stop loss hunt aqui seria muito bom. Uma acumulação até os $3.000 aqui no Ethereum. É uma que provavelmente eu vou fazer um position trade dependendo das liquidações aqui, tá bom? Se perder essa região, se realmente tiver um apocalipse, $2.400 é a próxima região. Gala. Vamos lá, Gala também é uma, né, das que subiu muito aí, né, e é importante, né, galera, a gente entender que depois de uma moeda subir 1000%, é natural que ela corrija e vá lá corrigir 50%, né? Mesmo com essa correção, ela ainda está subindo aqui basicamente 600%. Então ela ainda pode corrigir mais, né? Não vamos esquecer que essas moedas subiram muito esse ano. Eu realmente não vejo suporte aqui no diário para pensar em compra nela, tá bom? Então o que eu tentaria fazer aqui é tentar pegar um trade nesse 4 horas, tá? Eu vejo que a gente tentou demonstrar uma força aqui e tá até numa hora, ó, formando um padrão aqui. Se romper isso aqui para cima, e a gente cogita, tá, uma entradinha aqui nesse rompimento. É o que eu faria, não tem suporte abaixo para entrarmos, inclusive se perder essa linha de tendência que ferrou, pode cair muito mais e mesmo assim vai ficar subindo 300%, 200% nas últimas semanas, então aquela coisa, né? Às vezes a gente acha que está no fundo do poço, só que tem um alçapão no fundo do poço, então toma cuidado aí. Litecoin. Vamos lá, Litecoin é uma também que está muito ruim, tá? A gente claramente está rompendo para baixo, um padrão de continuação aqui. E no diário, vamos ver se a gente tem suporte aqui. A gente está perdendo um suporte importante no diário, tá? Não poderia ter perdido esse suporte, já foi perdido, então a situação é bem ruim. E a próxima zona de acumulação aqui, quer dizer, ainda tem um suportezinho até o 130 aqui, né? Mas se perder aqui, galera, é abaixo do 100, tá bom? Então a situação da Litecoin também não é boa, tá? A maioria dessas moedas a gente vai ter que ver rompimentos dessas linhas de tendência para ficar mais otimista. Mana também é um exemplo de criptomoeda que subiu muito, né? Metaverso e tal, aquela coisa toda. Uma correçãozinha natural aqui já de quase 50%. E quando a gente está assim nessas moedas, o ideal é que a gente espere essa demonstração de força, tá bom? Eu esperaria esse pivô aqui no diário.
E é o que eu olharia, porque se a gente fosse comprar, já era para ter comprado liquidando aqui. Como não tem muito volume, não teve o apocalipse ainda, então eu não vou acumular, vou esperar esse rompimento aqui para cima. Uma outra zona de suporte seria próximo desse fundo aqui nos 2,50 e tal, mas, pô, velho, pra ela vir dos 2,50 para os 1,50 não é tão difícil na minha visão. Então eu não sou louco de acumular muito aqui, não. Eu prefiro uma demonstração de força. Porque uma coisa que a gente precisa também entender, né? Se você comprar aqui agora, onde você vai colocar seu stop? Fica difícil. Quando você forma o pivô, ele é bom também por quê? Porque você tem uma zona um pouco mais clara, apesar que você nunca pode colocar o stop em pontos óbvios, você tem uma zona mais clara para você colocar o seu stop. Isso é muito bom, porque se você tem uma zona clara, você tem uma relação risco-retorno. Qualquer compra que você fizer aqui sem uma relação risco-retorno, você não está fazendo trade, tá? E não confunda as coisas. Se você quer fazer um investimento nessas altcoins para acreditar que elas já corrigiram demais, recomendo o vídeo que eu postei lá no Instagram sobre as altcoins promissoras. Tranquilo? Sandy é outra também que está sofrendo, né? Mas ainda numa tendência muito clara de alta, né? Caindo aí 45%, já chegou a cair mais de 50%, e outra que tem aqui um padrão. Temos um alerta já no rompimento desse padrão. Se formar isso aqui no diário, pode ser uma boa. Para acumular, eu só olharia lá próximo dos 3,30 desse antigo topo aqui. Não vejo muitas compras antes disso. Ripple. Vamos lá. Ripple é uma que também está numa tendência de baixa muito feia, tá bom? Como vocês podem ver, estamos perdendo suporte aqui. Vamos ver onde que a gente poderia ter. Talvez aqui nesses antigos topos. Essa região aqui, ó, dos 65 cents até os 55, pode ser uma zona de acumulação. Não penso em position trade na Ripple, mas se vier aqui liquidando muito, a gente pode ter um tradezinho, né? Então, pode ser uma boa. Pode ser uma boa, é aqui que eu olharia, tá? Não vejo aqui nada para fazer neste momento. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Obviamente, né, que tá tudo muito feio o mercado hoje. Para a gente ter uma melhora disso, a gente vai ter que ver o Bitcoin rompendo para cima, demonstrando bastante força, né? E aquela coisa, para trader agora, a gente se expor nessas moedas não está fazendo muito sentido, mas se você fez seu papel aí de analista fundamentalista, acredita nessas moedas e acha que a gente está num bom ponto, cara, eu acho que você pode, tá, fazer as posições aí nas moedas que você quiser, mas o que você precisa é entender o gerenciamento de risco dessas suas posições. Não pense, a gente até já falou muito sobre isso aqui, mas eu quero frisar isso. Não pense que por você estar investindo no longo prazo, você não precisa fazer um gerenciamento de risco, tá? E o primeiro gerenciamento de risco é o quanto capital você vai colocar. Se essas altcoins continuarem caindo e caírem mais 50%, o capital que você colocou vai fazer falta? Tá bom, a chance disso acontecer não é tão elevada assim, mas pode sim acontecer. E você precisa entender isso para trabalhar o longo prazo de maneira responsável. Se você continuar fechando os olhos para o risco só porque é de longo prazo, cara, você não vai durar aqui. Tá? O Taleb já falava isso, as pessoas tendem a postergar os riscos acreditando que eles não vão acontecer ou que daqui a 1, 2 anos vai estar tudo melhor. A gente não sabe, tá bom? Então toma cuidado com isso aí. E o ideal em momentos de incerteza como esse é fazer trades, é colocar stops e gerenciar o nosso capital. É por isso que eu falei aqui que um trader, quando você faz de maneira correta os tradings, você corre muito menos risco do que um investidor de longo prazo, né? Obviamente que se você não gerenciar o seu capital como trader, você não vai sobreviver nenhum mês aqui, né? Mas isso aí eu falo, obviamente, quem está sendo um trader profissional. Não coloca stop, alavanca mais do que pode, tudo isso aí é a receita da ruína, né? Inclusive, recomendo o vídeo que eu vou deixar aqui como sugestão logo mais, o Skin the Game do Taleb, onde a gente fala um pouco sobre esses riscos ligados aos investimentos e ao trading, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.